uma das principais contradições intelectuais e políticas do debate contemporâneo é o desvirtuamento do conceito de colonialidade em um essencialismo puro. E o que seria esse essencialismo puro? É um fenômeno real que os próprios fundadores do grupo MC, Modernidade e Colonialidade, já nos alertavam, né? O que acontece é a substituição do eurocentrismo por um etnocentrismo invertido. Bem assim, entre aspas, porque eu não sei se esse conceito em si ele existe, mas só para que a gente entenda e não se perca aí no que a gente tá falando. E, na verdade, é onde o desejo legítimo de uma reparação histórica se transforma em uma busca por pureza identitária e cultural que busca identitária e cultural de algo que nunca existiu e nunca irá existir, pois somos plurais, a gente é uma sociedade plural, a gente é um país plural, né? Acho que aqui todos nós devemos ter absoluta atenção, principalmente nesse episódio, pois muitos de nós colocam tudo dentro de uma mesma cabaça, como se de fato fossem conceitos, como se a decolonialidade e agora o essencialismo fossem, em certa medida, né, contraponto um do outro, quando na verdade, quando um explica o outro, né? E nesse episódio, sem apagar pautas importantíssimas sobre a reparação histórica e igualmente sem esvaziar a pauta com purezas inexistentes, a gente precisa, na verdade, trazer esse conceito de essencialismo mais para a nossa realidade, principalmente para a realidade de Terreiro. Vamos lá? Já sabem, né? Meu nome é Flávia Vilas Boas, mãe de Santo Terreiro Candeeiro aqui em São Paulo. Há 7 anos pesquisadora do tronco linguístico Bantu, Níger, Congo, né? E há 34 anos na Umbanda. E aqui eu acho que a gente precisa falar muita coisa. Eu tô calculando que vão ser aí pelo menos 5 episódios no total dessa série, mas que a gente tem conversado várias coisas que eu acredito que muitas você pode não concordar, outras você pode concordar, obviamente, mas eu acho que o mais importante é eu provocar uma crítica, né, em você, para que você coloque você em movimento de pensamento, né, coloque você para pensar essas questões para além do que você entendia, tentando aí buscar se aprofundar nesses autores e olhar essas questões que a gente tem visto na atualidade, né? Milton Santos, né? Um gênio da geografia já falecido, ele dizia que nada é o que de fato é, porque ela poderia se tornar outras coisas além do que a gente consegue ver, né? Mais ou menos assim que diz o conceito dele. Eu espero. Então, assim, no primeiro episódio dessa série, nós perguntamos por que a palavra decolonialidade precisou existir. Depois, no segundo episódio, a gente conheceu parte da história desse conceito, sua genealogia e alguns autores que ajudaram a formular. Hoje, eu gostaria de conversar sobre um tema que, na minha opinião, é um dos mais importantes de toda essa discussão, o conceito sobre essencialismo. E quero começar dizendo uma coisa. Talvez uma das maiores contradições intelectuais do nosso tempo seja combater a colonialidade utilizando exatamente uma das ferramentas criadas por ela mesma, que é o conceito essencialismo. Bom, mas afinal, o que seria o essencialismo? Já que eu tenho que combater, não tenho que combater, o que é, o que não é, né? A palavra essencialismo, de uma forma bastante simples e objetiva, é a ideia de que pessoas, culturas, religiões ou povos possuem uma essência fixa, pura e imutável. Como se existisse um jeito verdadeiro de ser, um jeito verdadeiro de ser negro, um jeito verdadeiro de ser indígena, um jeito verdadeiro, né, de se fazer umbanda, de se fazer quimbanda, candomblé, uma única tradição absoluta e pura, uma identidade que atravessa os séculos sem mudar, ou algo que fosse algo muito, né, está estabelecido por uma regra, por uma hierarquia e assim tem que ser de forma imutável, né? O problema, na verdade, é que quem é muito essencialista não entende que a história, na verdade, nunca funcionou assim. E o grupo Modernidade e Colonialidade também não nos orienta para que a gente olhe, né, a decolonialidade sem olhar a própria história que constituiu o modelo de colonialismo, né? E além da história também não ser assim, nós também não funcionamos dessa forma. E justamente por isso, a gente precisa compreender por que esse conceito foi tão importante para a construção da modernidade ocidental e por que o essencialismo muitas vezes nos afasta do que de fato seja ser ou se tornar ou tentar ser uma pessoa decolonial, um terreiro decolonial e assim sucessivamente. A gente não pode deixar de falar sobre a hegemonia branca. Eu vou convidar você a assistir Emicida, na música Eminência Parda. Essa música, ela foi escrita como um manifesto, como tudo que Emicida faz, como um manifesto político-social contra o racismo estrutural, as apropriações culturais e a violência de estereótipos impostos à população negra. O título, na verdade, para muitos críticos da música, né, subverte a expressão de bastidor, que seria a eminência parda, né, para questionar onde realmente reside o poder autêntico e criticar a forma como a branquitude enxerga a ascensão social preta. E, durante séculos, a Europa não conquistou
apenas território, né? Ela conquistou a mente das pessoas colonizadas, conquistou a capacidade de definir quem era considerado plenamente humano, quais conhecimentos eram legítimos, quais religiões eram civilizadas e quais culturas deveriam servir de modelo para toda a humanidade. É isso que os autores como Aníbal Quijano chamam de colonialidade. A colonialidade não domina apenas pela força, ela domina a mente e a produção de categorias. Ela cria classificações, hierarquias, padrões, posições que estabelece quem ocupa o centro e quem será colocado às margens da sociedade. E foi exatamente assim que a hegemonia branca se consolidou. Sua maior força não foi dizer todos os dias que era superior. Sua maior força foi fazer parecer que era simplesmente normal. A nossa mente foi programada para isso de forma indistinta. Brancos, negros, indígenas, asiáticos também tiveram suas mentes programadas para dizer o que essa hegemonia branca era quem mandava sobre nós, para dizer que essa hegemonia branca mandava em nós, mandava sobre nossos corpos, quereres, culturas, religiões, etc, etc, etc. Como se tudo que eles impuseram na nossa mente fosse algo normal, natural. E lembram do vídeo passado, do episódio passado? Clássico. O homem branco europeu deixou de ser visto como um homem branco europeu. Passou a ser apenas um homem. Sua filosofia tornou-se a filosofia. Sua ciência tornou-se a ciência. Sua religião passou a representar a religião universal. Sua história tornou-se a história universal. Enquanto isso, todos os demais conhecimentos foram automaticamente excluídos, invalidados, deixados aí para trás como algo que precisássemos ter importância, ou como se de fato isso não fosse, devêssemos nos apegar, né? Na verdade, a gente se apequenou perante, né, as tradições europeias, como se a gente não tivesse as nossas tradições, né, como se nós não tivéssemos a nossa cultura e não tivéssemos o direito de escolher a nossa religiosidade sem uma supremacia branca, né? As nossas tradições que não respeitam, né, o eurocentrismo, que não respeitam a hegemonia branca, elas são tidas aí como folclóricas, como crendices, como superstições, como religiões populares e não uma religião clássica, não uma religião de todos, né? Passou também a ser considerada como mito, né, como curiosidades antropológicas, né, de algum viver diferente do que é normal, né, como de viver de algo que não seja natural, né? Percebe como isso é algo poderoso e também perigoso para nós, né? A hegemonia branca não apenas ocupou espaços lá do alto de poder, ela ocupou também o lugar onde se define o que era conhecimento. A hegemonia branca não apenas ocupou os espaços de poder, ela ocupou também o lugar onde se define o que era conhecimento e o que não era conhecimento que deve ser, o que não era conhecimento validado e que precisa de alguém para validar. E esse alguém geralmente é um europeu, uma filosofia europeia, uma medicina europeia, uma religião europeia e assim sucessivamente. E aí a gente percebe que o essencialismo não deixa de ser uma ferramenta da colonialidade, né? Obviamente que para que essa estrutura funcionasse ou funcione, é necessário convencer o mundo, né? Foi necessário convencer o mundo de que existiam essências naturais e puras de existência. O europeu seria naturalmente racional, o africano naturalmente primitivo, o indígena naturalmente atrasado, a mulher naturalmente emocional. É de nós falavam, né? O homem naturalmente destinado ao controle, ao comando, a dicotomia como regra social de convivência e natureza. E tudo isso são formas do conceito sobre essencialismo. As pessoas deixam de ser compreendidas pela história e passam a ser definidas por sua suposta natureza imutável. Foi exatamente essa lógica que sustentou o racismo em suas mais variadas formas e mais variadas formas de crueldade contra pessoas. A escravidão, a colonização e inúmeras formas de violência. O essencialismo transforma identidades em destinos imutáveis. É como se a gente não pudesse ser aquilo que nós queremos ser pelas nossas etnias, pela nossa raça, classe social ou gênero. O essencialismo fala que nós temos que ser apenas uma coisa, uma visão da hegemonia branca, uma visão eurocêntrica, uma visão que nos afasta de quem nós somos culturalmente falando, né? Seria algo como a gente tivesse que ser mais correto, que a gente vivesse mais olhando para lá do que para cá, né? E quando uma identidade se transforma em destino, uma única forma correta de ser e agir, deixando de lado as etnias, as subjetividades do ser, desaparece a possibilidade de mudança. Mas dentro desse conjunto todo, entre experiências e estudos, corremos o risco do essencialismo invertido. No mundo com mais de 8 trilhões de habitantes, vamos dizer que não dá pra gente falar que existe apenas uma hegemonia
né, preponderante sobre todos os corpos, pensamentos, culturas, religiões, etc, 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 né. Bom, continuando aqui, vamos passar um vídeo, em algumas partes desse vídeo, né, mas que recomendo asssti-lo totalmente, né, sobre o que pensava Frantz Fanon. Pro Fanon, portanto, não basta mudar minha visão de mundo para que eu deixe de ser alienado, eu preciso mudar o mundo. Porque para ele a luta não é só uma luta de ideias, é uma luta prática. Meu nome da RG é Davidson Mendes Faustino, mas eu sou conhecido como Davidson Cosse. E sou doutor em Sociologia, trabalho com formação de professor para educação das relações étnico-raciais, saúde da população negra, hip-hop, cultura negra, essas coisas. Bom, e pesquiso o Fanon, pesquisei o Fanon no doutorado, mas comecei a pesquisar ele mais por causa da militância, assim, do que por conta da faculdade. Depois, acho que um primeiro ponto, assim, para entrar no pensamento do Fanon, para quem já leu ou quando se fala do Fanon, é que o Fanon ele fala de um processo que ele nomeia como alienação colonial. A alienação para ele é a impossibilidade da gente se constituir enquanto sujeito da nossa história. Então, se eu estou numa relação social onde eu não tenho as possibilidades para me constituir como sujeito, eu estou numa situação alienada, mesmo que eu tenha consciência de tudo que está acontecendo, saiba quem são os inimigos, etc. Né? Para o Fanon, portanto, não basta mudar minha visão de mundo para que eu deixe de ser alienado. Eu preciso mudar o mundo, não só a visão sobre ele. Então, esse é um ponto importante que vai determinar todas as propostas que ele vai fazer em relação à luta. Porque para ele a luta não é só uma luta de ideias, é uma luta prática. Tanto que ele vai se engajar no movimento de libertação nacional do continente africano e vai pegar em armas e vai pro arrebento, literalmente, assim. Então ele vai sempre pensar a alienação nessa relação, subjetivo e objetivo. Tanto que esse quadrinho é bem interessante, assim, porque tá uns meninos jogando bola, aí vem os gambé, e aí tem um menino que coloca a máscara branca pra escapar da batida policial. Mas esse cara que às vezes tem que vestir essa máscara branca, e a máscara a gente pode pensar do ponto de vista do teatro mesmo, assim, das várias máscaras que eu preciso usar ao longo da minha vida pra poder ser aceito pelo outro. Só que eu tô na sociedade que a regra de humanidade é branca. Então, o tempo inteiro, se eu não me importo como branco, eu não vou passar no crivo, não vou conseguir atravessar as barreiras que a sociedade põe. Isso significa que toda vez que eu tento ser aceito como humano, eu me deparo com a barreira da cor. Então, muitas vezes, usar a máscara branca é uma estratégia de sobrevivência. À medida que o europeu define o branco como critério de humano, fica uma pergunta: e quem não é branco? Se o branco é a expressão do que é humano, quem não é branco não é tão humano assim. Para me humanizar, eu preciso embranquecer. O Fanon ele faz uma pergunta no começo do Peles Negras, que é: o que quer o homem negro? Ele responde: ele quer ser humano. Mas ser humano é ser branco. Então, é branco que eu vou tentar ser. Por onde eu conseguir, de todas as formas. Do comportamento, à roupa, ao jeito de organizar a linguagem na hora de apresentar uma palestra, até nas minhas escolhas afetivas sexuais. Aí pega o Racionais, né? Na abertura lá da música Vida é um Desafio, do show lá do Sesc, que ele fala: tem que acreditar. Desde pequena mãe a gente fala: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei: como fazer 2 vezes melhor, se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, ou o que estiver dentro da sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida. É necessário, aí vem a música. Mas você vai fazer o que está ao seu alcance. Algumas pessoas vão perceber que, por mais que ela tente ser negra, ela não vai conseguir. Outras não. Agora tem os caras que, depois de amar muito o mundo branco, eles vão perceber que eles não são aceitos. E aí eles vão, com a mesma energia que ele destinou, esse amor ao mundo branco, vai virar ódio ao mundo branco. Ele vai odiar com toda a força do coração, na mesma proporção que um dia ele amou esse mundo. Pro Fanon isso é bom, porque ajuda a desestabilizar a hegemonia branca. Por outro lado, o Fanon vai chamar a atenção que nenhuma luta política se faz pelo ódio. E esse ódio, ele também impede esse movimento de perceber que esse outro também tem coisa minha. Assim como o branco, quando ele separa e diz assim, que tudo, que a agressividade, que o corpo, que a barbárie não é dele, é do outro, ele deixa de ver coisas dele e transfere pro outro. Quando o negro passa a ter ódio do branco, ele passa a ver o branco como depositário de todas as agressividades e não percebe que ele também é sujeito do processo. Mas ele vai falar, se esse negro movido pelo ódio, ele vai ter a tendência também a não se perceber como sujeito e vai tentar explicar todos os conflitos como culpa do outro. E não perceber onde ele também está errando, onde ele também pode ser diferente. Então, é necessário superar esse ódio. Para além disso, há um risco que o Fanon vai alertar, que é o negro aceitar essa divisão que o branco criou. O negro é emoção e o branco é razão. Só que o branco diz que a razão é superior à emoção. Aí ele fala assim, é perigoso, e ele está olhando isso lá na França, os negros só inverterem. O negro continua sendo emoção, o branco continua sendo razão, mas agora a emoção é legal. O gringo não sabe sambar. Eles nunca vão saber o que nós sabemos, porque nós temos a ligação com a terra. Para o Fanon, quando eu dou risada do gringo que não sabe sambar, eu estou dando risada do preto que não sabe filosofar. Outra coisa que ele está preocupado é que os debates sobre a identidade faz com que cada um valorize o seu pedaço e trate o outro como ameaça ao seu pedaço. Então lá no caso argelino, por exemplo, você tinha os muçulmanos, você tinha os ateus, você tinha os judeus que estavam lá, você tinha os berberes, você tinha os caras que cultuavam as religiões tradicionais, que a gente poderia comparar com o candomblé.
E havia setores que queriam fazer uma luta para defender a religião, já que o francês detonava a religião. Para o Fanon, a luta passava pela proteção da religião, mas ela não poderia ser uma luta religiosa, não poderia ser uma luta identitária, ou a identidade não poderia ser vista como algo essencial, porque qual era o risco? Era que mesmo depois que expulsasse os franceses, a luta desembocasse numa disputa sobre qual religião vai dominar, e as pessoas vão se matar. Então, para o Fanon, repito e paro aqui, a luta não é pela preservação da cultura, a luta é pela libertação do ser humano e pela possibilidade do ser humano, inclusive, ressignificar essa numa linguagem fanoniana. Se a gente não conseguir, é fundamental pensar as identidades, é fundamental ter o feminismo negro, é fundamental pensar a parte. Mas se o debate da parte não é pensado com algo mais além, que para o Fanon é o humanismo, a tendência é a gente ficar disputando entre os pequenos, enquanto os verdadeiros inimigos ficam bem à vontade, inclusive manipulando esses rachas à mercê. Aqui eu vou deixar a descrição desse vídeo para que vocês acompanhem todo o pensamento, e ali conta um pouquinho da história de Frantz Fanon também, mas todo o pensamento de Frantz Fanon e o que de fato ele trouxe como uma questão da humanidade, ou melhor, humanização das pessoas, né? Eu acho que na tentativa legítima de combater a hegemonia branca, será que às vezes não reproduzimos a mesma lógica? E esse é o ponto que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Será que combater o eurocentrismo significa acreditar que existe uma essência única? Como, por exemplo, africana, uma essência indígena, asiática ou mesmo europeia? Será que afirmar a importância das matrizes africanas exige imaginar uma África homogênea, imóvel, sem contradições? Um território indígena, também imóvel, sem contradições? Será que ser decolonial significa separar tudo aquilo que pertence ao colonizador ao daquilo que pertence ao colonizado? Pelo que li, reli, estudei, estou aqui ainda estudando, para mim eu acredito que não. Percebo que se assim o fosse, isso continuaria sendo essencialismo. O essencialismo é uma das ferramentas coloniais mais eficientes de controle. Controle de ideias, de corpos e de identidade. Se a gente tentar combater o eurocentrismo, trocando apenas os personagens, adivinha o que vai acontecer? Mudarão apenas os protagonistas. E esse deve ser o nosso cuidado mais urgente, pois reivindicar uma centralidade, por exemplo, africana, de forma cega, pode nos levar a nos tornarmos essencialistas e não decoloniais. No final do dia, corremos o risco de manter de pé as mesmas estruturas que estamos tentando combater. Entendam. A engrenagem permaneceria exatamente a mesma. Cairíamos na mesma armadilha de validar uma ilusão. E por que é uma ilusão? A África nunca foi uma essência purificada ou estática, né? Quando falamos de África, né, a gente tem que falar de África como um continente. A gente tem que pensar que a África tem 54 países reconhecidos pela ONU, né? E a gente está falando ali que tudo, né, todas as etnias, todo esse continente, né, milhares de povos, milhares de línguas, infinitas cosmovisões, são exatamente a mesma coisa. Também fazendo com que se apague identidades, forma de vida, cultura, expressão de vida, política, sociedade. A gente está colocando estaríamos colocando eles exatamente na mesma posição que a hegemonia, o eurocentrismo nos coloca por muitas vezes, né? A decolonialidade não é inverter o topo da pirâmide colonial, é implodir a pirâmide. Vejam, uma das ferramentas coloniais de controle de ideias, corpos e identidades é o purismo. Se a gente mudar o topo, sem mudar a lógica, mudarão apenas os protagonistas. Ao reivindicar uma centralidade, como uma centralidade africana, ali entre libertação e armadilha, vai ser bem termo. E vai ser muito preocupante para nós. Pode nos levar, inclusive, a nos tornarmos essencialistas e não decoloniais. E o resultado? Vamos manter as mesmas estruturas que estamos tentando combater. Entendam. A opressão permaneceria exatamente igual. Só mudaria de mão. É uma tentativa vazia de validação. Não quero nada de validação. Eu quero apenas saber quem sou, de onde vim, para onde eu vou. Eu quero apenas saber quais são as estruturas nossas, enquanto sociedade, enquanto política, sem intervenção eurocentrista, dentro da nossa vida, da nossa existência, das nossas práticas, né? Dentro do nosso trabalho, da nossa medicina, etc., né? Eu entendo que não seria isso, né? Mas o que a gente fala de validação é também fazer com que a gente deixe de ser eurocentrista e passe a ser africanizados, mas sem também entender que do africanizados, de qual região, qual parte, qual cidade, qual bairro, qual tradição, né? Porque o que eu mais vejo a gente fazer é colocar tudo dentro de caixinhas, como se Benin fosse um ovo pequeno e tudo fosse Yorubá. Todas aquelas tradições que tem ali fossem Yorubá, mas exatamente igual. Percebam como que muda a forma de você olhar? E nas nossas tradições, isso acontece e muito, né? Por quê? Quando alguém afirma que existe apenas uma única forma legítima de fazer Umbanda, tenta reconstruir
uma suposta pureza perdida, quando imagina que toda adaptação histórica representa necessariamente uma corrupção da tradição, talvez estejamos diante muito mais de um pensamento essencialista e também purista do que propriamente de uma postura decolonial. As pessoas podem até brigar comigo, vai falar, mas a gente vai chegar no ponto, talvez, de convergência de opinião, né? Porque a gente não fala de purismo, né, como algo essencial, mas a gente fala do conceito de essencialidade como se aquilo fosse indispensável, seja para o branco europeu, seja para o negro, né, pela população negra. Porque esse essencialismo faz com que talvez ambos se percam. Obviamente que aqui, das populações negras, nós estamos também falando de apagamento, de feminicídio, por toda essa forma hegemônica de subverter e subalternizar esses corpos, essas pessoas, né? Então o que a gente precisa tomar cuidado é que aqui, dificilmente a gente vai ter o essencialismo, porque na verdade o que se busca é devolver o protagonismo, tirando o eurocentrismo do topo da pirâmide. E esse é subir ao topo da pirâmide como também uma expressão de cultura e de vida e de existência, né? Eu acho que isso é importante aqui deixar registrado. Ao reivindicar a centralidade africana, Banto, por exemplo, muitos estão se perdendo no essencialismo. Eles estão usando a mesma lógica colonial do colonizador europeu. A lógica da fronteira rígida, da pureza de sangue, do manual doutrinário e da exclusão. Apenas trocando o protagonismo, saindo do europeu e entrando no banco. Se o terreiro adota a postura de patrulha e cancelamento em nome de uma África mítica, a estrutura de opressão permanece a mesma. O que eu percebo também é que tem pessoas se utilizando da palavra decolonial de forma correta. Não tá indicando o caminho, tá indicando a forma, mas como uma das ferramentas contra a decolonialidade, as pessoas negam isso, as pessoas combatem isso, pedem referências e, de certa forma, a maioria das referências que as pessoas querem ouvir são as referências europeias, são as referências filosóficas que não albergam as categorias que não sejam lá do continente europeu, né? Então, eu percebo que tem muitos que estão indo e aí começam a dizer, agora é tudo puro, agora você quer pureza. Eu não percebo que seja uma pureza em si. Eu percebo que esta pureza está muito mais aliada a quem está supostamente perdendo do que de fato de quem está reivindicando a devolução do protagonismo, a devolução da cultura, a devolução das práticas, dos ritos, a devolução da memória de um passado que para muitos de nós continua oculto por essas brigas existenciais, né? Cada um dentro do seu modelo, né? Então, o que eu falo, quando muitos de nós têm dito que são decoloniais, né? Alguns estão indo utilizando a mesma estratégia do colonizador e do eurocentrismo. Outros de nós estão trazendo à luz alguns conhecimentos que foram codificados para a resistência, por conta de uma resistência, por conta de uma liberdade de culto sem opressão, né? E eles estão devolvendo isso, mas este aqui não quer perder os privilégios, não quer perder o diálogo, não quer perder o protagonismo, não quer perder e voltar a entender que aqui está querendo manter a sua condição de privilégio, a sua condição como protagonista, como algo que seja melhor, mas principalmente em literaturas europeitizadas, literaturas que não comungam com as tradições, por exemplo, banto, né? Que são tradições praticamente orais, passadas de geração em geração e que devem prevalecer no tempo e no espaço, né? O que a gente também tem que dizer da Banto é que a cultura banto, na sua essência, ela nunca foi estática, ela nunca ficou guardada em caixinha. Ela sempre foi um fluxo, uma ginga, um jogo de cintura. Inclusive por isso foram o maior grupo migratório da humanidade na história antiga, né? A verdadeira decolonialidade, neste caso banto, não banda, é celebrar a raiz banto justamente porque ela é. E ela nos deu a liberdade de sermos quem a gente é, respeitando todas as existências, criando uma religião tão viva, plural e brasileira quanto a Umbanda é. Que não precisa de um tribunal de pureza para existir e também não precisa da validação europeia para se manter vivo, né? Entendam, né? Que praticar o essencialismo, a gente comete o erro de esquecer que a maior genialidade da cultura banto não foi se manter pura, mas sim a sua capacidade de germinar no asfalto, na periferia e na mistura cultural e diversa da nossa população. Das pessoas que frequentam e estão na Umbanda em dias atuais. Os saberes banto no Brasil não são e nunca serão uma cópia da África, são uma reinvenção diaspórica, tentando manter as nossas tradições, a nossa cultura, o nosso povo. Assim, a gente pode entender que a transmissão do saber nas matrizes afro-indígenas é baseada na vivência do terreiro, na cozinha, na limpeza do congá, na oralidade, né,
dos mais velhos. Quando o critério de legitimidade de consciência passa a ser o domínio de termos acadêmicos franceses ou conceitos decoloniais complexos, o terreiro expulsa o povo negro e os povos da periferia que não têm tempo nem dinheiro para estudar a teoria, mas que carrega no seu corpo o axé, o ingunzo, o moio e a própria experiência como memória. Na construção de uma história ainda que atravessada, a gente percebe que dentro das nossas tradições, muitos lutam com livros na mão e outros lutam com a sua memória, com a sua experiência de vida, com o epistemicídio que passou, com a sua condição, ou seja, os seus marcadores sociais, raça, classe e gênero. E aqui, falando sobre tradição, sobre... muita gente vai falar, mas é tradição, e tradição não tem que ser mudada, tem que ser respeitada, porque o mais velho ensina. Todas essas questões que a gente enfrenta dentro do terreiro, me faz lembrar sobre... Eu já falei sobre Rampadebá, e agora eu vou lembrar um pouquinho sobre a concepção de Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm escreveu o livro A Invenção das Tradições, né? Ele mostra, ele demonstra, né, nesse livro, que muitas práticas consideradas antiquíssimas foram, na verdade, construídas historicamente para produzir uma identidade, um pertencimento e uma autoridade. Hobsbawm define as tradições inventadas como um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras aceitas, aberta ou tacitamente, e de natureza ritual ou simbólica, que visam incutir certos valores mesmo culturais, né, financeiros, né, expressões culturais, religiosas, políticas, sociais, e normas de comportamento através da repetição. Eu vou trazer aqui um outro vídeo só para vocês entenderem melhor essa questão sobre a invenção das tradições para o Hobsbawm. A gente vai passar só uma parte desse vídeo, porque ele é longo e o vídeo já está longo, enfim. Dependendo de sua idade, ao escutar nosso hino nacional, algumas lembranças vieram à tona. Se arrumar em fileiras na escola, colocar a mão no peito e com a bandeira hasteada cantar religiosamente o hino toda semana. Essa é uma tradição não só em nosso país, mas em diversos outros. E é claro que este é um exemplo muito isolado. Faça um experimento. Pense em quantas coisas ao longo de nossos dias e vidas fazemos apenas por costume ou tradição. A grande pergunta, a pergunta que motivou essa investigação é: nós inventamos tradições? Elas surgem magicamente ao longo da história humana ou foram fabricadas e distorcidas com objetivos específicos? Qual a importância de preservarmos essas tradições? Existe diferença entre costume e tradição? Entramos na tese principal da obra de Hobsbawm. Primeiro, vamos ver o que ele chama de tradição inventada. Por tradição inventada, entende-se um conjunto de práticas normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas. Tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Não se confundam, só porque uma tradição foi literalmente inventada, isso não significa que ela é pior ou de alguma forma inferior àquelas que não sabemos quando surgiu. Muitas civilizações antigas carregam tradições e costumes que surgiram tanto tempo atrás que se tornou impossível saber quando, onde e como começou. Por falar em costume, será que é a mesma coisa que tradição? Segundo o autor, não. A sua explicação para a diferenciação dos termos é interessante e com certeza merece a nossa atenção. Os costumes possuem uma flexibilidade, uma adaptabilidade que não iremos encontrar nas tradições. Em um exemplo muito prático, Hobsbawm diz que costume é o que fazem os juízes. Tradição, no caso a tradição inventada, é a peruca, a toga e os outros acessórios e rituais formais que cercam a substância, que é a ação do magistrado. De fato, a lei, e neste caso os costumes, se transformam, se adaptando às novas exigências de tempos históricos específicos, mas as tradições que a cercam, os rituais e os símbolos, isso permanece. Podemos agora falar sobre a construção dessas tradições, no caso, as que sabemos exatamente quando surgiram. A monarquia inglesa é um bom alvo, se tratando da fabricação de tradições e rituais. E o mais interessante não é saber que eles as inventaram, mas sim a forma e os elementos que inseriram nelas. A transmissão radiofônica real, que surgiu em 1932 com o rei George V, para o britânico contemporâneo, parece algo que sempre existiu. Mas aqui está. Se trata de uma tradição cujo surgimento no tempo histórico sabemos precisamente. Isso ocorreu em outros períodos da história, como no século XIX, com o surgimento dos diversos estados-nação. Conforme as monarquias ascendiam ao poder, se tornava necessário a construção de símbolos e rituais que remetessem aos eventos gloriosos do passado, demonstrando uma continuidade, mas também legitimação. Como ocorre essa legitimação através da tradição? Consideramos que a invenção de tradições é essencialmente um processo de formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição de repetição. Passado e imposição da repetição. Esses dois termos tornam muito evidente o fato de que algumas tradições inventadas já nascem com uma agenda muito específica. Mas em casos mais complexos, como tradições religiosas, como podemos explicar essa questão?
Aqui, tudo se torna mais espinhoso. Se analisarmos, por exemplo, a formação histórica da Igreja Católica Romana, veremos que a tradição é parte fundamental de tudo aquilo que a compõe. Não se trata, como na política, de algo puramente material, mas sim rituais que dizem respeito a elementos transcendentais. A comunhão, por exemplo, apesar de poder ser classificada pelo materialista como um simples ritual, para o católico se torna a lembrança do sacramento instituído pelo próprio Cristo. Mas é claro que existe um elemento também de legitimação histórica. Na obra Da Imutabilidade da Tradição, lemos: Mas agora, se tal é o órgão da tradição, segundo o que até aqui foi descrito com base no solene ensinamento da Igreja, imediatamente aparece, e sem dificuldade se compreende, que a tradição mesma, sobre a qual discorre o presente tratado, nada mais é do que a pregação continuada de geração em geração, pelos sucessores dos apóstolos com o carisma da indefectibilidade, daquela revelação que foi recebida, no princípio, da boca de Jesus Cristo, ou de seus apóstolos, por ditame do Espírito Santo. A sacralização de tradições, que ocorre nas mais variadas manifestações religiosas ao longo do globo, pode também se tornar alvo de corrupções, distorções e dessacralização. A principal característica dessas tradições, como a gente viu no vídeo, é a falsa continuidade do passado. Elas usam a história como uma ferramenta de engenharia social para responder a crises ou mudanças rápidas no presente. Isso não significa que toda tradição seja falsa. Significa apenas que toda tradição possui uma história. Ela nasce, ela muda, ela responde ao seu tempo, ela continua existindo, justamente porque consegue dialogar com as transformações da sociedade. Tradição viva não é tradição congelada, entendam isso? Mas o que isso tem a ver com o tema sobre essencialismo? É exatamente aqui que, na minha compreensão, mora uma das maiores contribuições do grupo Modernidade e Colonialidade. Autores, vou relembrar os autores, Aníbal Quijano, Walter Mingolo, Catherine Walsh, Henrique do Céu, não propõem substituir algo que seja universal, europeu, por algo universal, por exemplo, africano, indígena, asiático. Eles propõem abandonar a lógica dos universais. Por isso falam sobre a pluriversalidade, um mundo onde muitos mundos possam coexistir, onde diferentes formas de produzir conhecimento convivam em condições de dignidade e igualdade, sem hierarquias impostas pela colonialidade, sem questões mais profundas do que a gente pode dizer que seja a nossa estrutura, né? A estrutura da nossa modernidade, né? E talvez seja essa a maior lição que a gente pode levar para os nossos terreiros. Decolonizar não significa procurar uma essência perdida ou algo que seja puro, né? Então a Umbanda talvez seja um dos maiores exemplos disso que a gente pode citar aqui. Ela permanece viva justamente porque nunca deixou de dialogar com o seu tempo. Mas isso não quer dizer que a Umbanda é universalista, que tudo pode a Umbanda, que tudo é a Umbanda, que tudo a gente pode colocar lá dentro como se fosse da Umbanda, para a Umbanda, de Umbanda, né? Por quê? Porque, na verdade, né, a Umbanda universalista, para mim, não existe. Ela tem uma raiz, ela tem um propósito, né? A gente apagar as fronteiras para transformá-la em algo de todos e de tudo é despossuí-la de uma história e constituição. A Umbanda é uma manifestação pautada nas matrizes afrodiaspóricas, sustentada por liturgias rígidas, insígnias de poder, códigos de feitura e ritos próprios, dentro de uma ideologia negra. O universalismo, muitas vezes, mascara o apagamento de suas especificidades, colocando como algo, mantendo as estruturas de algo que seja mais palatável, melhor, mais aceitável para a hegemonia branca, né? Para a supremacia branca, né? E para essa distinção sobre decolonialidade, essencialismo e agora universalismo, a gente vai para o penúltimo episódio dessa série, né? Onde a gente vai falar sobre este conceito, né? O conceito sobre o universalismo, né? E terminando aqui este episódio, eu faço uma breve reflexão. A força da ancestralidade não está na pureza, está na capacidade de atravessar séculos, reinventar-se e continuar produzindo vida. E continuar também produzindo resistência contra todas as opressões, principalmente sobre alguns corpos, sobre algumas culturas, sobre algumas identidades. E talvez seja exatamente aí que a Umbanda continue nos ensinando. Uma das maiores lições da decolonialidade é que não existe liberdade quando substituímos uma prisão pela outra. A verdadeira liberdade começa quando deixamos de acreditar que existem essências capazes de definir para sempre quem somos ou quem devemos ser. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.